Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o tratamento para o hallux valgus, ou o famoso, popularmente conhecido, o joanete, que acomete muitas pessoas, porém o grande problema é quando esse acometimento ele não atinge só a parte estética, e sim a parte ortopédica, onde esse paciente já apresenta um quadro sintomatológico muito intenso e isso começa a limitar as atividades do dia a dia do paciente. Bem, o que seria o hallux valgus ou o joanete? O joanete é aquele dedão do pé quando ele vira para dentro, ou seja, essa articulação ela é formada pela primeira metatarso falângica, onde o osso do metatarso, do dedão do pé, ele se encontra com o dedão. Tá? E então, esse osso do metatarso, ele curva, ele cria um desvio no sentido medial, ou seja, para dentro, em direção ao outro pé, e o dedão ele desvia para fora. Nós falamos um desvio lateral. Então, a esse desvio do primeiro metatarso para dentro e do dedão no sentido lateral para fora, nós chamamos de hallux valgus. Antes de dar sequência no vídeo, já vou pedir a todos que estão aqui no canal, que ainda não são inscritos, que vocês inscrevam-se no meu canal, deixem os seus comentários, as suas sugestões. Esse vídeo também foi produzido mediante uma sugestão de uma telespectadora aqui do nosso canal, pedindo para eu falar um pouco mais sobre hallux valgus, sobre, no caso, joanete, que não só ela, como toda a família apresenta joanete, algumas com um comprometimento maior, outros menor. Então, para vocês também que ainda não são inscritos, inscrevam-se no meu canal e sejam todos muito bem-vindos. Então, é exatamente isso. O hallux valgus ou joanete é uma deformidade do dedão do pé, ok? Onde esse osso então ele deforma parte do pé, deforma para dentro e a parte do dedo para fora, para a lateral. O que leva muitos pacientes até numa fase mais avançada, às vezes até o dedão ele passa, fica por baixo, os demais dedos por cima dele, como vocês viram na imagem aqui de capa desse vídeo. Toda a evolução, os estágios de evolução do hallux valgus. O hallux valgus ele pode ter causas traumáticas, onde esse paciente sofreu um trauma na região do pé e isso teve uma lesão ligamentar, o que facilitou esse paciente evoluir com o hallux valgus, ou então os pacientes também com frouxidão ligamentar têm uma tendência maior a um hallux valgus. Esses pacientes com o pé plano, ou seja, aquele pé chato, também tem uma tendência maior a desenvolver hallux valgus. Fatores mecânicos como sapatos de bico fino, sapato alto. Então, sapato alto por empurrar o pé para frente, quando ele passa naquela correiazinha e espreme todos os dedos, a tendência, ele já leva o dedão do pé, então o hallux, no sentido lateral, jogando aquele ossinho para dentro, o que dá todo o desalinhamento, então, dessa primeira fileira do metatarso, desse primeiro raio. E também nós temos fatores como fatores genéticos, fatores hereditários, então do pai que tem, da mãe que tem, o filho que tem, isso é muito comum. E como eu disse, os sapatos de bico fino também podem predispor ao hallux valgus. Eu costumo dizer que enquanto o problema ele é somente estético, tudo bem. É claro que assim, para as mulheres isso tem um efeito muito maior, que a mulher gosta de usar salto alto, sapatos, enfim, calçados, sandálias e tudo mais com uma frequência maior que os homens e tem uma vaidade maior, mas o grande problema é quando isso vira um problema ortopédico, onde essa pessoa ela sente muita dor também para caminhar. Lembrando que o hallux, o dedão do pé, ele é o dedo mais importante do pé, ele auxilia muito na fase da marcha, principalmente na última fase de apoio, na fase de solo, que seria a fase de impulso durante a marcha.
Então, para estes pacientes, comece com queixas, sintomatologias ortopédicas, aí sim começou a virar um grande problema, porque eu não tenho somente uma queixa estética, mas sim um problema ortopédico que pode me predispor ainda a outras lesões, problemas de joelho, problema de quadril, problema de coluna. Por quê? Porque esse paciente ele vai mudar a forma dele de pisar no dia a dia. Instintivamente, ele não precisa nem pensar, ele vai começar a pisar numa borda mais lateral do pé para tirar a carga da borda medial, enfim, e isso vai predispor esse paciente a futuras lesões também. O diagnóstico desses pacientes é um diagnóstico clínico, onde não tem necessidade de um exame de imagem, então somente a história do paciente, como que ele evolui e o exame físico já são suficientes para o diagnóstico do hallux valgo ou do joanete. A própria inspeção já é suficiente. Muitas vezes os pacientes apresentam calosidades ali naquela parte interna do dedo, na parte medial que fica roçando no calçado. Então, quando nós vamos entrar na parte de tratamento, nós temos que pensar primeiro nos fatores causais. Então, para aqueles pacientes que têm pai, mãe, a gente já sabe que a causa é genética, uma causa hereditária, o que gera uma predisposição maior para esse paciente a ter essa deformidade em hallux valgo. Como eu disse, nós temos aqui no caso do joanete uma deformidade. Se eu tenho uma deformidade, isso não tem correção com tratamento conservador de fisioterapia. Então qualquer pessoa que falar para você, não, a gente corrige o joanete, isso é mentira. Não se corrige o joanete, isso já é uma deformidade. O osso deformou, os ligamentos e cápsulas já foram estirados. Isso já gerou uma deformidade. O que a fisioterapia faz é o tratamento conservador de forma sintomatológica, ou seja, para aqueles pacientes que não visam tratamento estético, mas sim um tratamento ortopédico, aliviar a dor, sintomas, melhorar a marcha, enfim, as dores que muitas vezes são dores ascendentes, porque começam lá no pé e trazer uma dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, às vezes até problemas cervicais, dores de cabeça pela forma de pisar, isso pode acontecer. Enfim, para esses pacientes com causas ortopédicas, a fisioterapia tem muito a fazer. Então, primeiro identificar as causas hereditárias. Infelizmente a gente vai ter que ver os outros fatores, como fatores do tipo de calçado que esse paciente usa. Então, se ele usa um sapato mais de bico fino, optar por sapatos que tenham um bico mais largo e a sua parte anterior do calçado seja bem confortável, que possa acomodar o pé de uma forma a não comprimir os dedos, no sentido de levá-los um em direção ao outro, favorecendo o hallux valgo ou o joanete. Para as mulheres, evitar o uso de salto alto, porque isso vai fazer com que o pé ele corra anteriormente, comprima a articulação, favorecendo acelerar ainda mais esse quadro de hallux valgo, ou seja, essa deformidade que já foi instalada. A partir do momento que ela foi instalada, lembra, nós só temos controle, porque nós não conseguimos regredir uma deformidade, mas nós temos controle como tentar manter para que ela não evolua mais. Isso já é excelente para esses pacientes com quadro ortopédico e principalmente para que esses pacientes não continuem desenvolvendo outros problemas ortopédicos devido ao hallux valgo, o joanete. Aqueles espaçadores de dedos também pode ser interessante para esse paciente no período noturno, quando ele está deitado e está dormindo, ele pode usar esse espaçador para manter esse dedo esse hallux mais abertinho, enfim, que ele não entre em valgo, ele se mantenha mais em varo. Nós também poderemos utilizar de bandagens também. As bandagens são interessantes, as bandagens elásticas. No meu canal, se você procurar como hallux valgo, joanete, bandagem elástica, kinesiotape, você vai ver procedimentos também que nós aplicamos com os pacientes com esse tipo de sintomatologia e deformidade. E basicamente
Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas técnicas que nós utilizamos com os pacientes. Então, é preciso que a gente tire todos os fatores causais e os fatores agravantes. Dependendo do fator causal, como eu disse, não tem como a gente interferir, mas os fatores agravantes, então, que é o tipo de calçado, enfim, posicionamento adequado do dedo, isso nós podemos e devemos fazer. Ou até uma palmilha que tira esse pé tanto daquele pé plano, aquele pé chato que fica pisando para baixo, para dentro, colocar esse pé numa posição mais neutra, pode se fazer muito interessante para esses pacientes, para minimizar a progressão dessas deformidades, tudo bem? E vamos lá, eu tirei aqui o meu calçado para tentar demonstrar para vocês aqui, vamos ver se a gente consegue captar de uma forma adequada as mobilizações que eu utilizo para tratamento, se vocês podem utilizar para tratamento no dia a dia de vocês. Bem, vamos tentar aqui, ó. Então tá. Então nesta posição, tendo o pé nessa posição, relaxado, o que vocês vão fazer? Não vai cortar um pouco a minha cabeça para poder, enfim, pegar o astro principal aqui, que é o pé. Vai estabilizar, então lembrando, aqui nós temos o primeiro metatarso, nós chamamos isso de primeiro raio do pé, onde você percebe que eu já apresento já uma pequena deformidade já, então já um hallux valgo instalado, o outro pé não apresento, mas esse aqui um pouco, tá? Uma deformidade já instalada de um hallux valgo ainda inicial, mas já presente. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho o osso do primeiro metatarso ele deformado medialmente para dentro, então é aqui a cabeça do primeiro meta, e aqui do primeiro metatarso, e aqui a falange proximal do hallux, que seria o dedão do pé, ela já está desviada mais internamente no sentido dos dedos. Onde nós apresentamos às vezes alguns pacientes com uma deformidade mais avançada, o hallux ele pode até evoluir para baixo dos demais dedos, de tão intensa que seria essa deformidade. Então lembra, como primeira medida, evitar calçados de muito bico fino, porque isso vai favorecer ainda mais a acentuação, a progressão dessa deformidade em hallux valgo, tudo bem? Então evitar calçados de bico largo. Bem, os espaçadores que acabam mantendo um alinhamento melhor. Repara aqui no tendão, extensor longo do hallux, mais um alinhamento ideal, aqui ele já está desviado medialmente. Então esses espaçadores podem manter um alinhamento melhor do dedo, assim como mobilizações que eu vou passar para vocês. Então com uma mão vocês vão estabilizar esse primeiro raio, primeiro metatarso, e com a outra mão eu vou segurar no dedão do pé, vou tracionar ele suavemente na direção, alinhar ele primeiro, inicialmente, e tracioná-lo. Isso irá me promover o quê? Um bocejo articular, ou seja, na articulação da metatarso-falângica, é uma articulação onde as duas superfícies articulares se encontram, eu vou promover o quê? Primeiro o alinhamento dessa articulação e depois a decoaptação, ou seja, o espaçamento articular. Então repara que eu tomei contato com o meu dedão do pé, eu alinhei ele primeiro e agora eu traciono. Traciono e sustento por aproximadamente 30 segundos, 1 minuto. Após contar o tempo, eu posso retornar à posição inicial, descansar e então aplicar novamente a técnica de 3 a 5 vezes de 30 segundos a 1 minuto. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando. Muito bem, após então alinhar e aplicar a tração para ganhar esse bocejo articular, esse espaçamento, essa decoaptação, para a gente conseguir também lubrificar melhor essa articulação, agora nós vamos trabalhar da mesma forma, só que eu vou tomar os mesmos contatos e agora eu vou realizar o movimento de rechaço, onde eu vou mobilizar um ossinho para baixo, o ossinho para cima, o ossinho para baixo, o ossinho para cima. De preferência, eu estabilizo proximalmente meu pé, ou seja, a mão que pega meu pé estabiliza, e a outra, que está segurando no dedão, bem próxima à articulação, ela vai só mobilizar agora. Então eu vou realizando pequenos movimentos, é claro,
sempre com o dedão do pé lá, o hálux alinhado, e eu vou realizando então pequenos movimentos no sentido que a gente fala, no sentido da região dorsal e plantar do pé, ou seja, para cima e para baixo. Então o que eu estou fazendo? Estabilizando com essa mão e com a outra eu estou mobilizando para cima e para baixo. Para cima e para baixo. A amplitude que eu vou colocar nesse movimento vai depender da sensação sintomatológica. Ou seja, se eu sinto dor, sinto desconforto, eu vou trabalhar com micromovimentos. Caso eu não sinta, eu trabalho com movimentos maiores. Mas lembrando, aqui eu estou trabalhando o que a gente chama de artrocinemática, os micromovimentos entre as superfícies articulares. Então eu não necessito de movimentos com grande amplitude, movimentos curtos, pequenos, aonde uma superfície deslize sobre a outra de forma confortável e que, caso isso seja sintomático inicialmente, ou seja, doloroso, isso com o tempo, com a mobilização, isso vá diminuindo. Essa é a tendência, tudo bem? Então, dando sequência, peguei aqui, estabilizei, alinhei o dedão do pé, o hálux, e agora eu mobilizo para cima e para baixo, de forma suave. Ok? Também 30 segundos a 1 minuto e repito de 3 a 5 vezes. Caso eu tenha no outro pé, eu vou aplicar bilateralmente, tanto para um pé quanto para o outro. Tudo bem? Posso trabalhar as técnicas somente de mobilização no sentido de correção, ou seja, o meu polegar ele vai empurrar o meu metatarso para dentro e o meu indicador vai trazer o meu dedão do pé para fora, nesse sentido. E posso trabalhar então pequenas mobilizações. Levo no fim do movimento, aqui ao fim, e trabalho pequenas mobilizações. Da mesma forma, por 30 segundos, movimentos, desde que eles não sejam dolorosos, dentro de um limiar suportável. Mobilizo de 30 segundos a 1 minuto. Posso descansar e reaplico de 3 a 5 séries. Então, basicamente, nós podemos trabalhar desta forma. Posso soltar as articulações vizinhas, então, ao dedão do pé, onde eu mobilizo. Isso. Vou mobilizar, então, sentido a soltar e relaxar. Lembra, o pé tem que estar extremamente relaxado. Se ele estiver contraído, eu não vou conseguir mexer em nada aqui. Ele precisa estar bem relaxado para eu conseguir soltar essa articulação para relaxar. Dessa mesma forma, eu posso aproveitar nessa posição e fazer uma liberação miofascial, ou seja, uma massagem para soltar a planta do pé. Dessa maneira, posso entrar com o meu polegar, soltando bem essa musculatura da planta do pé, para relaxar esses músculos plantares. Numa fase mais aguda, pode-se entrar então com calor local, ou seja, numa fase mais crônica, de longa data, o paciente saiu, ele já apresenta essa dor de longa data, pode usar calor local ou até um banho de imersão, coloca o pé dentro de uma bacia com água quente para relaxar o pé, mas nos casos que o paciente apresenta uma dor aguda, ele saiu hoje, usou um calçado novo, caminhou muito mais, está muito dolorido o pé, posso fazer então com a aplicação do gelo, ou então estava andando, eu bati a região do joanete, vi até a estrela, eu vou lá e já coloco o gelo de imediato. Então, nos traumas agudos, de repente esses traumas locais, ou então nos dias que a dor está muito intensa, eu vou optar por gelo. Aquelas dores que estão sempre ali numa intensidade que se permeia sem muita variação, numa mesma intensidade, pode-se utilizar o calor, tanto um quanto o outro, pode ser utilizado o banho de imersão, ou seja, uma bacia com água gelada, pedra de gelo, ou então ou água quente, conforme a fase que se encontre. Tá? Então são essas basicamente as técnicas de tratamento que eu gostaria de passar para vocês para um autotratamento do hálux valgo. Então a técnica
de realinhamento e decoaptação articular, a técnica de mobilização, a técnica de correção e mobilização no fim do movimento e as técnicas de liberação, mobilização entre os dedos do pé, assim como a técnica de liberação miofascial plantar. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês, possa ajudar vocês a realizar um procedimento relativamente simples em casa e que isso possa aliviar os sintomas dolorosos, o conforto melhor para vocês caminharem. Mas lembra, essas técnicas elas têm um benefício por um efeito cumulativo, ou seja, tem que se tratar hoje, tratar amanhã, tratar depois, não pode deixar, lembra, porque eu estou tratando uma deformidade, ou seja, eu não vou corrigi-la, eu vou melhorar os sintomas causados por ela. Então é preciso que esse cuidado ele seja contínuo e ele perpetue ao longo dos dias, meses ou às vezes até ao longo do ano. Mas com certeza, dependendo é claro que nós temos casos muito avançados onde esses pacientes não tem como, realmente esses pacientes têm já uma indicação cirúrgica, por isso é muito importante que o profissional ele seja consultado e então norteie o caminho a ser tomado. Ok? Eu deixo aqui então um grande abraço a todos vocês, espero que esse vídeo ele possa ter ajudado muitos de vocês, ou então familiares, amigos, a quem ele possa interessar. E peço que vocês também se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as sugestões, isso norteia nossos próximos vídeos, os temas que nós abordamos para, enfim, levar informações a todos vocês, onde quer que vocês estejam. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve. Até lá!